gente sabe que você não vai ganhar o coração dessa forma. Eu, hoje, no meu contexto, eu não tenho nenhuma experiência assim, com alguém da igreja adventista, mas tenho experiência com pessoas que são testemunhas de Jeová, e óbvio que a gente nunca vai puxar um debate, trazer uma discussão, isso não vai ganhar nada. Então, o mais importante é a gente ter mesmo amor, orar para essas pessoas, estar próximo, estar juntos, né? Eu não sei se está gravando. A nossa intenção aqui, Senhor, é agradar o teu coração. Nossa intenção é glorificar o teu nome, reconhecendo a sua grandeza de nossas vidas, sabendo que é você que vai produzir esse conhecimento no nosso coração, Senhor, e transformar esse conhecimento em vida, Senhor. A gente quer, de fato, Senhor, olhar para essas doutrinas e fortalecer cada vez mais a nossa fé, Senhor, e pedir para você, Senhor, discernimento quando a gente tiver que lidar com pessoas que fazem parte dessas seitas. Dá para a gente a direção, a hora de falar, a hora de só orar, a hora de estar junto. Por favor, Senhor, por favor, e ajuda a gente agora depois do almoço para que a gente mantenha a concentração e a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Estava acontecendo nos Estados Unidos um grande interesse pela volta de Jesus, pela vinda de Jesus. E aí o pastor batista, William Miller, ele começou a ficar muito interessado nesse assunto e estudar e se aprofundar. Só um parênteses aqui, gente. Tem esse material para você, tá bom? Tá o QR Code ali, ó. Quem quiser baixar, pode acompanhar aqui, pode acompanhar lá. Inclusive, gente, eu vou falar muita coisa que vai estar escrita aqui para a gente poder entender como que os caras fundamentam a doutrina. E aí depois, esse slide, que já está disponível, se você não pegar agora, depois você pega, que vai estar tudo escrito lá. E agora eu vou falando rápido, aí você vai, pô, entendi. Mas depois você quer ler com calma, ler direitinho, pra você entender, né? A gente vai ter muita citação bíblica também, então, para você ler com calma. Então, volta comigo. Esse pastor batista, William Miller, ele muito interessado na volta de Jesus, ele começa a estudar profundamente esse assunto, e ele se depara com o texto de Daniel 8,14. Ele me disse: isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será reconsagrado. E aí, a partir dessa leitura, o William Miller ele pensou o seguinte: esse texto ele está falando sobre a volta de Jesus. Ele está falando sobre a volta de Jesus. E ele começou a calcular 2.300 tardes para ele, tardes e manhãs, representavam um ano. E ele tomou como ponto de partida a carta que o rei Ciro deu a Esdras, quando o povo voltou do cativeiro babilônico. Ele pegou como base o ano de 457 a.C., que ele calculou lá, ele fez esse cálculo, e ele foi fazendo uma série de conta para lá, conta para cá, e ele chegou ao ano da volta de Cristo. Para lá ele chegou a esse número. E o que a gente entende? A base de uma heresia, ela derruba algo da Bíblia. Para pensar nisso. Começa com uma peça que cai, e como um dominó, essa peça vai derrubando depois outras peças. Para pensar. Nós conhecemos a Bíblia, graças a Deus. Conhecemos Marcos e Mateus. O que diz lá em Marcos e Mateus? Que ninguém sabe o dia e nem a hora, nem o Filho, somente o Pai e o William Miller. Tá bom. Só para te contar isso aqui do almoço, mas olha só, abri um parênteses aqui. Teve uma galera que chegou depois, chegaram atrasada, eu anotei o nome de todo mundo aí. Mas olha só, quem chegou atrasado, gente, a ideia aqui não é falar mal de pessoas, é observar doutrinas. Pessoas, acreditando que Jesus ia voltar, essas pessoas foram enganadas, talvez elas não conhecessem a Bíblia. Será que o William Miller, ele fez de maldade? Será que ele também foi enganado? Gente, não sei, ele nunca declarou. Parece que ele se enganou de verdade, Mas mesmo que ele tivesse se enganado de verdade, você conhece a Bíblia,
Você sabe, ninguém sabe o dia nem a hora. Então não cairia nessa questão. Percebe? Mas de qualquer modo, ele carregou multidões e as pessoas esperavam que Jesus ia voltar de verdade. Se você acha que Jesus vai voltar de verdade, daqui a uma semana, e a gente sabe que a gente deve viver dessa forma, correto? Mas, dentro dessa previsão, as pessoas se desfizeram de seus bens, de suas casas, abriram mão de tudo, e esperaram que Jesus fosse voltar. Não voltou, e aí o William Miller falou que ele errou no cálculo. Eu errei no cálculo, e ele fez o cálculo novamente. Ele botou o cálculo agora para 21/3/1844. Ele tinha errado um ano no seu cálculo. E aí as pessoas então acreditaram, se prepararam, e o que aconteceu? Jesus não voltou. E aí ele pensou, não, eu errei mais uma vez nos meus cálculos. Vai ser ainda nesse mesmo ano, só que agora em 22 de outubro. E o que aconteceu? Jesus não voltou. O dia da grande desilusão. A gente sabe que não é apenas nessa época. Hoje a gente vive ainda essas problemáticas, né, de visões e profecias. E mais uma vez, a gente tem a Bíblia como a nossa regra de fé e prática. E aí o William Edson, ele concluiu que na verdade o William Miller não errou nas suas contas e nem na sua análise de modo total. Ele errou apenas no sentido de para onde Jesus estava indo, que Jesus ainda na verdade iria para um outro lugar do céu, o Santo dos Santos, para ali continuar a sua obra, para depois voltar para a terra. E aí, gente, uma heresia vai gerando outras heresias, e aí agora Jesus está em algum lugar do céu, completando a sua obra no que eles chamam de juízo investigativo. Jesus agora está investigando, porque dependendo dessa investigação você vai ser salvo ou não. Mas graças a Deus, nós que somos crentes da Oceânica, nós lemos a Bíblia. O que diz a Bíblia quando Jesus foi crucificado? O que ele falou na cruz? Está consumado. Está consumado. Da Igreja Adventista, e diz isso na página 20. Eu vi clara e distintamente que, em vez de nosso sumo sacerdote haver saído do lugar santíssimo do santuário celestial para a terra, no 10º dia do 7º mês, ao final dos 1300 dias, que era o cálculo, do William Miller, ele pela primeira vez entrava nesse dia no segundo compartimento daquele santuário, e que ele tinha um trabalho a realizar no lugar santíssimo antes de voltar à terra. Heresia. Mas porque se o William Edson teve visão, e a visão foi, na verdade, a base doutrinária para os adventistas do sétimo dia, então a Ellen White também utilizou desse subterfúgio para trazer uma série de outras doutrinas que nós entendemos que são heresias, e como a gente acabou de falar, uma heresia vai desencadear em outra, e outra, e outra. Então a gente vai, sobretudo, falar da Igreja Adventista do sétimo dia, e a gente vai falar da linha tradicional. Então, se você se diz, se alguém se diz, Adventista do sétimo dia, deve seguir essas doutrinas, entende? Ainda que, eu me digo católico, mas eu não sigo nada do catolicismo. Mas se você quer ser católico, você tem que seguir essa, entendeu? Eu me digo protestante, cristão, eu sou da igreja presbiteriana, eu sou da igreja batista. Legal, então você pode até estar seguindo, mas você sabe que tem essa vertente doutrinária aqui para você seguir, percebe? Sem ela não há salvação, sem a seita não há salvação. Nós aqui entendemos, Poxa, a Oceânica é a melhor igreja de todas, A igreja é muito maneira, Mas, poxa, os nossos irmãos batistas que estão salvos, nossos irmãos da Assembleia de Deus que estão salvos, sim, eles creem no Senhor Jesus, eles administram o batismo, a Santa Ceia, a disciplina eclesiástica da igreja. Isso que vai definir uma igreja séria, percebe? Eles não, eles trazem para eles, só neles que pode haver a salvação. Então a gente vai ver algumas
declarações aqui, e a primeira é essa. Revista Adventista, março de 2001, página 10. A Ellen White diz: sim, eu creio no futuro brilhante do movimento adventista, porque não somos uma simples igreja entre as demais, somos o remanescente de Deus nesse tempo do fim. Do livro, o desejado de todas as nações. Olha o que a Ellen White diz: Satanás tentou segurar o corpo de Moisés, reclamando que era seu. Mas, se você já quiser abrir aí, Judas 1,9. Abre aí, ó. Judas 1,9. Olha o que a Ellen White está falando. João, como que eu vou rebater o que a Ellen White está falando? Poxa, como que eu vou resolver esse problema? Quem vai resolver esse problema, gente? Pode responder abrindo a nossa Bíblia e lendo e olhando ali. Certo? A maioria desses problemas a gente resolve lendo a Bíblia. Alguns deles a gente precisa ir no original, porque eles fizeram algumas alterações, não os adventistas, mas as testemunhas de Jeová. Beleza? Então a gente resolve isso com Bíblia. 3, o que ele diz? Todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? De Jesus. Tudo foi feito por intermédio de Jesus, inclusive Miguel foi criado por intermédio de Jesus. E Miguel está muito feliz com isso. Amém. Tudo bem? Ele não está acomodado com isso. Hebreus 1,6. Todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos de Deus o adorem. Por que você separei esse período para você? Por quê? Se Jesus é digno de adoração, e se os anjos se prostram diante de Deus, e se em muitos momentos da Bíblia a gente percebe que os anjos não aceitam serem adorados, como que em outras partes da Bíblia Jesus recebe adoração? Percebe? Entra em conflito. Então, se você parar um pouquinho, examinar um pouco, você vai encontrar. Por exemplo, Apocalipse 22, versículos de 8 a 9. O que acontece com João? Vocês lembram? João cai aos pés do anjo, e o que o anjo fala para João? Não faça isso. Sou servo como você e os seus irmãos. A diferença de Maria ser pecadora. Beleza? Maria, filha de Adão, pecadora. Jesus, segundo a Bíblia, sem pecado. Entende? Uma heresia gera outra, mas a ideia é que a gente fortaleça nosso coração, crer cada vez mais no nosso Senhor. Ele é perfeito, ele é sem pecado. Então o Adventismo diz que ele tinha uma natureza pecaminosa. Terceira doutrina. Da onde que vem a fonte de autoridade dos adventistas? Esse autor adventista vai dizer o seguinte: o espírito de profecia é o que, segundo as Escrituras, junto com a guarda dos mandamentos de Deus, caracteriza a igreja remanescente. São quem? Eles. O dom da profecia consiste em dar ao povo de Deus mensagens diretas e específicas. Os testemunhos orais escritos da senhora Ellen White preenchem perfeitamente esse requisito no fundo e na forma. Tudo quanto ela disse e escreveu foi puro, elevado, cientificamente correto e profeticamente exato. Não foi, mas ele está dizendo que foi. E é a base do que eles vão seguir. Que hoje, digo hoje, aí eles vão fazendo os jogos de palavras. Digo hoje que você estará comigo no paraíso. Quando? Porque a pessoa vai dormir, é o sono da alma. Entende? Eles querem fazer um jogo de palavras. Mas, poxa, lê a Bíblia com um pouquinho de seriedade. Jesus vai falar isso. Digo hoje. Pô, digo quando? Está no momento da crucificação. Digo amanhã, digo ontem. Não, digo. Vírgula. Hoje estarás. Entende? Então eles tentam alguns subterfúgios. Os testemunhos de Jeová, inclusive, eles têm uma Bíblia chamada Novo Mundo. E essa Bíblia é alterada. Simplesmente, ela é alterada. Ela não usa em várias partes o original, em hebraico e em grego. Então, a gente vai provar tudo aqui na Bíblia, tá? Tudo na Bíblia. Mas, se quiser ir mais a fundo, vai. A gente entende que pessoas que estão nessas seitas, seja adventista no sétimo dia, seja testemunho de Jeová, cara, alguns viveram a vida toda ouvindo isso. Então, não vai ser uma conversa sua.
o Espírito Santo pode fazer uma obra milagrosa, mas pode ser que seja convívio, pode ser que seja aproximação. E crer não é a resposta que você deu que lacrou, entendeu? É o Espírito Santo do coração, com o nome Torre de Vigia de Sião e Arauto da Presença de Cristo. O detalhe é que ele vem da linha adventista, só que ele se incomodava muito com a condenação eterna, a penalização eterna do indivíduo no inferno. Ele se incomodava muito com essas doutrinas e ele começa a estudar, e aí volta a dizer, estudar, querer, provar. Cara, os caras nunca admitiram, mas às vezes parece isso, ele quer provar, tanto que vai lá e mexe na Bíblia, né? Então ele buscou uma doutrina que aliviasse essas temáticas. Claro, uma heresia vai gerar outra, vai gerar outra, vai gerar outra, né? Para a gente entender. Então, esse Russell, historicamente, era um cara também muito complicado, foi muitas vezes à justiça por agredir a esposa e tal. Então, muitas vezes, essas personalidades que criam inicialmente uma religião personificada, geralmente também são figuras muito controversas. Se as pessoas olhassem um pouco assim, pô, o cara prega isso e a vida dele não é nada disso, você já sairia fora. Mas a gente entende que, enfim, né, a questão é muito mais complicada, é muito mais espiritual, e as pessoas acabam seguindo. Que é um cara muito mais arrojado, com muito mais visão. Ele vai começar a fazer publicações com a revista Despertar, ele vai explodir o número de testemunhos de Jeová no mundo. Ele também é um cara preso por atividades anti-americanas, porque na Primeira Guerra Mundial ele se colocou contrário a uma série de questões relacionadas à entrada dos Estados Unidos na guerra, e aí isso se tornou uma marca, digamos, das testemunhas de Jeová. Inclusive, volto a dizer, por convívio com algumas pessoas das testemunhas de Jeová, a gente percebe que eles se veem um tanto quanto acima das regras cívicas, certo? Então, existem as leis, mas a gente está um tanto quanto acima das leis. Então, eles têm uma aversão a qualquer norma, qualquer instituição, qualquer ordem de governo, eles vão se opor. E a gente sabe uma série de outras questões mais pormenorizadas que eles se opõem em relação a essas condutas sociais. Historicamente tiveram muitos problemas nos Estados Unidos, historicamente tiveram muitos problemas com os governos brasileiros, enfim, por essa característica. Jesus do Jordão, você está lembrando? Você está lendo sua Bíblia? Leia sua Bíblia, hein? É a nossa única regra de fé e prática. Leia sua Bíblia. Ó, você está lendo sua Bíblia, você está lembrando? Batismo de Jesus no Jordão. Ah, João, vamos lá, grande comissão, abre aí. Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Eu ia falar para você ficar em pé, eu falo que vai tomar, não dá tempo. Vamos embora. Não tem essa parada? Fala quem está do lado, pergunta o nome, né? Você já sabe, né? Então vamos embora. Olha lá, vem comigo. Todo mundo abriu aí? Amém. Amém? Mateus, eu estou falando e não abri, viu? O homem não consegue falar e fazer coisa. Calma aí, deixa eu me concentrar aqui. Aí lá, vamos vai. Ó, Mateus 28, 19. Como é que foi? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Fala, igreja. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. É isso, é a Trindade. A Trindade está na Bíblia. João, e tem outros textos aqui para você ver, né? Tem a bênção apostólica. Pô, textos maravilhosos. João, mas e os títulos divinos? Pois, os títulos divinos vão mostrar para a gente que todos são Deus. Por mais que isso vá fundir nossa mente, mas todos são Deus. Percebe? Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito. É Deus. Vamos abrir alguns desses aí, para a gente ver. Filipenses 2,6. Abre aí. Filipenses 2,6. A gente já está encaminhando para o final.
vai ter café, vai ter biscoito, não sei. Não, olha. Filipenses 2,6, pode ser? Que embora sendo o quê? Deus não considerou que ser igual a Deus. O que é igual? É igual a Deus era algo que deveria pegar-se. Querido, está na sua Bíblia. Está na sua Bíblia. E muitas dessas partes estão na Bíblia dele. Muito. Vamos lá. Jesus é todo poderoso. Mateus 28,18. E aí, essa você conhece, né? Então, eu vou falando, você vai ter que abrir aqui, beleza? Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda, no céu e na terra. Tem um pouquinho de autoridade, toda. Jesus Cristo não foi criado. Esse aí, amigo, Hebreus 13,8. Como eu disse, ó, não é para ficar botando na cara da pessoa, sua vida foi modificada, cala sua boca, né? Bota isso aí, gente, ó. Não é, né? Tipo, para você saber que o coração está bem diante de Deus, e aí você tratar a pessoa com amor, com carinho. Pô, você quer mesmo sentar comigo, tomar um café, a gente vai ler aqui alguns trechos. Se a gente achar que a parada está acalorada, pô, deixa quieto, vai com sabedoria. Espírito Santo. E Apocalipse 1,16. Beleza? Você marca aí. Eu vou tentar abrir aqui também. Dá tempo. Aí é aquela hora da palestra que a gente fica assim, dá tempo. Todo mundo já morreu. Não, mais 5 minutos. Sério, só preciso de mais 5 minutinhos, gente. Até porque vai cair isso tudo na prova, né? Cada capítulo, cada versículo, tudo direitinho. Isaías 41:4. Alguém abriu esse? Isaías 41:4? Isso. Está lá? Isso. Isaías 41:4. E alguém abre, por favor, Apocalipse 1:17. E alguém abre Apocalipse 21:6. Esse aí, amigo, é para matar. Por quê? Isaías vai profetizar e Apocalipse vai confirmar, meu irmão. É Jesus. Olha isso. Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio. Quem? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou o mesmo com os últimos. Ele é imutável. Alguém abriu aí em Apocalipse 17? Quem pode ler para mim aí? Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Caraca! Amém. O que Jesus está falando? Exatamente Isaías. A profecia está nele. Ele é o primeiro, ele é o último, ele é eterno, ele é igual a Deus. De quem? Do Espírito. Amor do Espírito. O Espírito expressa amor, ele tem sensibilidade. A gente já falou sobre entristecer o Espírito. Sim. Efésios 4:30. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que você dê graça aos que a ouvem. Não entristeçam quem? O vento, a força. Poxa. Tudo bem, gente? Ninguém vai ser punido para sempre. Por quê? Porque isso tudo é uma fantasia. Gente, eu também falei isso sobre esse final de amor. Eles creem também no, como a gente falou, né? Aniquilacionismo. Todo mundo vai sumir, só vai sobrar a testemunha de Jeová. Eles creem em tantas outras doutrinas. O que eu queria dizer para você para a gente terminar? A gente depois pode se aprofundar mais. Se você tiver dúvida, poxa, procure os pastores, procure o conselho da igreja. Se você estiver lidando com uma pessoa assim, procure também ajuda. Pode ser do seu líder de célula, pode ser do supervisor, pode ser dos pastores, pode ser de alguém do conselho. Haja sempre em amor, mas guarde o seu coração, porque a nossa única regra de fé e de prática é qual?
Qual? A Bíblia. A gente fechar com aquela... A Bíblia, entendeu? A gente escolhe. Ou a Bíblia ou a palavra de Deus. A Bíblia é mais rápido para a gente fechar, fica mais bonito. E ficar na gravação. Qual é a nossa única regra de fé em prática? A Bíblia. Amém? Amém.